Verificouse uma notável falta de credibilidade na fiabilidade dos cadernos eleitorais, uma vez que, em várias províncias, estas reflectiam um número de eleitores superior ao da população total em idade de voto decorrente do censo nacional. As equipas da União Europeia notaram conjuntos de boletines de voto dobrados em 10 meses de apuramento observadas, o que indica um possível enchimento das urnas. Num terço das mesas de apuramento observados, não houve reconciliação dos números constantes dos editais. A Comissão Nacional das Eleições publica online todos os editais originais das mesas de voto, para que todas as pessoas e atores políticos possam ter acesso a esta informação. Alguém anunciar que já é presidente da República não pode ser responsabilidade dos órgãos eleitorais, porque os mecanismos instituídos na República de Moçambique são estes que acabamos de anunciar. Portanto, terá de esperar até que os órgãos competentes anunciem o resultado final. Havendo reclamações, mais uma vez apelamos para que recorra a este mecanismo, que é um mecanismo instituído, conhecido por todos os candidatos, alguns deles até já usaram este mecanismo. Temos também situações de sabotagem. Existem aquelas pessoas que, não satisfeitas com os resultados, eles arrancam os editais. Pode ter ocorrido uma situação dessas, não sabemos se é isso que aconteceu ou se pura e simplesmente os editais não foram aplicados. Tá bom. Infelizmente o processo está a ser caracterizado por graves violações à própria lei, o que faz-nos concluir desde já que estas eleições não estão a ser nem livres, nem transparentes, e muito menos credíveis. Portanto, há erros de les a les, de ponta a ponta. Nós tivemos problemas na altura do recenseamento eleitoral, onde os círculos onde a oposição tinha maior probabilidade de recensear pessoas, foram enviados para lá técnicos com fraca qualidade técnica, portanto de executar as máquinas ou de trabalhar com as máquinas, foram enviadas máquinas de segunda mão obsoletas com o único intuito de reduzir a quantidade de pessoas ou o número de pessoas recenseadas e que, portanto, teriam direito ao voto nessa altura. Depois tivemos também irregularidades na altura da campanha eleitoral. Sabemos todos nós de que, pelo menos os órgãos de informação públicos deram grande primazia ao partido no poder, que é o Partido Frelimo. Porque isto é criar vantagem para um dos candidatos. É já escolher quem é que deve ser presidente da República. E como se isto não bastasse, no tempo onde se transmitiam os programas ou as atividades dos candidatos, nós vimos que o Partido Frelimo tinha metade do tempo disponibilizado para todos os candidatos. We also observed voting buying, voter intimidation, and a lack of transparency in sharing results. These issues raise concerns about public confidence in the process and the independence of institutions. We urge the CNE and the government of Mozambique to ensure a fair, transparent, accurate and timely count so that the democratic will of Mozambican voters is fully respected. We also recommend reducing the time needed to count votes and announce results. Currently, it can take up to 15 days for the presidential results. This is too long, and it could weaken public confidence. A votação decorreu de forma calma e os procedimentos foram maioritariamente seguidos. Os observadores da União Europeia referiram que o processo de contagem dos votos foi lento, desorganizado e muito prolongado. Houve falta de clareza e integridade em alguns casos. As equipas da União Europeia notaram conjuntos de boletines de voto dobrados em 10 meses de apuramento observadas, o que indica um possível enchimento das urnas. Num terço das mesas de apuramento observados, não houve reconciliação dos números constantes dos editais. Como medida para contribuir à transparência, à confiança e à credibilidade do processo eleitoral, consideramos que seria importante que, como já foi recomendado pela Missão da União Europeia em 2019,
a Comissão Nacional das Eleições publique online todos os editais originais das mesas de voto, para que todas as pessoas e atores políticos possam ter acesso a esta informação. Um processo contencioso movido pelo Podemos relativamente a 29 urnas falsificadas, e o Tribunal, graças a Deus, conheceu o processo. Atenção, não estou a dizer que fez uma sentença favorável ao Podemos, mas considerou procedente os argumentos que estavam no pedido de impugnação. E esse julgamento vai ocorrer, se não erro, amanhã sábado. Já teremos até segunda-feira a sentença. Estão lá casos muito graves. Urnas duplicadas, temos lá número de eleitores repetidos 4, 5, 6 vezes. Graças a Deus isso foi identificado. Vai ser um dado muito interessante para a imprensa acompanhar nos próximos tempos. Portanto, nós, em conclusão, do ponto de vista político, não só questões técnicas, nós estamos numa situação que comprova, temos um regime que tudo vai fazer para que não perca as eleições. Vejam só, aqueles números que estão ali, mesmo do candidato da família, são números resultados depois do enchimento. Quer dizer, a nossa votação, ou digamos, os votos que nós recebemos foram tão expressivos que mesmo depois do enchimento até exaustão, ainda estamos com esses números aqui a nível nacional. Portanto, mesmo depois de todo o enchimento. É por isso que nós estamos a considerar isso. Nós sabemos que boa parte daqueles editais da Frelimo e do Chapo são adulterados, mas nós estamos a considerar esses mesmos editais porque eles são provenientes da mesa. Então são mais difíceis de questionar, porque é aquilo que na mesa se produziu depois do enchimento. Então, estamos a considerar, a admitir que o enchimento fica com eles, mas estamos ali com um resultado inequivocamente superior, histórico, que nunca foi visto em Moçambique. E muita gente pergunta-me, né? Então, Venâncio, se eles continuarem sempre com aquela história deles de sempre, né? Porque o que é que acontece? Há uma técnica de entretenimento que eles fazem, que é o seguinte: deixam-nos discutir, por exemplo, a fase do apuramento parcial. Estamos à procura de editais, estamos a correr, fazer contagem paralela. O que eles fazem? Eles avançam e já lançam números falsos para a fase seguinte, que é do apuramento intermédio. Significa, quando nós transitamos do entretenimento, do apuramento parcial para ir ao intermédio, já nos encontramos preparados para a centralização provincial. Esta é a técnica que eles fazem. Só que desta vez encontraram uma juventude totalmente liberta dessas algemas de 50 anos de escuridão. Então também estamos aqui agora, já também nos anteciparmos, enquanto eles querem falar do apuramento intermédio, nós já temos dados provisórios sobre isso. E o que é que se me é perguntado? Venâncio, agora, se isto continuar nesta onda, o que é que vamos fazer? Porque eu ontem disse uma coisa, citando o Jonas Sabib, disse que o problema do futuro deste país já não pode ser imputado ao Venâncio. O futuro deste país tem que ser imputado ao nível ou à intensidade da coragem da juventude desta nação. Então eu acredito que a juventude, os eleitores deste país, são suficientemente corajosos para que, de uma vez por todas, inicie-se uma etapa, uma nova era em Moçambique, em que a mentira não se sobrepõe à verdade, para que os métodos antidemocráticos não sejam sobrepostos à democracia plena, à lei e à ordem. Eu acredito que este ano nós vamos ter eventos historicamente fabulosos e sem precedentes. Eu estou muito querendo nessa juventude, estou muito querendo nesta nação que iniciou uma nova era para Moçambique.